Oiê, um vídeo com um formato diferente, mais um vídeo num formato mais de conversa, de troca de ideias, né? E eu tô devendo muita coisa aqui no canal que eu acabei de começar, mas eu pretendo mudar um pouco a rota dos assuntos que eu tenho abordado aqui. O intuito desse canal foi falar sobre literatura, sobre livros, né, sobre indicação de livros. Não vou deixar de fazer as indicações, mas eu quero trazer um conteúdo um pouco mais extenso e um pouco mais profundo e quero abordar outros temas, uma vez que eu, em agosto, vou começar a fazer faculdade de psicologia. Sim, gente, eu vou fazer psicologia em agosto. Nunca na minha vida que eu pensei que um dia eu fosse querer cursar psicologia. Então eu quero trazer, né, eu quero mesclar os assuntos. Acredito que eu consiga trazer um pouco de cada aqui, e essa questão da faculdade eu quero trazer, né, porque antes de eu fazer a faculdade, eu procurei muitos vídeos aqui no YouTube para saber como que funcionava a faculdade de psicologia, como que seriam, né, a carga horária de estudos, e a maioria dos vídeos, eu posso dizer assim que 98% dos vídeos que eu vi foram vídeos antigos, de 5, 6 anos atrás. Então eu quero trazer algo mais recente para que as próximas pessoas que tenham desejo de cursar psicologia procurem e achem um vídeo de 2026, né? Então, eu vou começar a trazer, quando eu começar a estudar, conteúdos a respeito da faculdade de psicologia. E depois eu conto como que surgiu essa ideia aqui. O intuito desse vídeo é para falar que eu vou querer mesclar esses dois assuntos e para dizer que eu estou há 4 dias sem Instagram. Esse é o foco do vídeo. O que as redes sociais estão fazendo com a nossa vida? Eu preciso do Instagram para trabalhar, eu tenho um salão de beleza, eu trabalho com alongamento de unha, então o meu trabalho ele precisa ser divulgado, mas até que ponto? Eu trabalho nesse ramo, vai fazer 6 anos agora em outubro, né? Eu abri o meu espaço em 2020 na pandemia, né? Foi no Covid. Depois eu posso trazer esse assunto aqui, que é um assunto de superação mesmo, porque nunca na minha vida que eu pensei que eu fosse empreender para início de conversa, mas a pandemia ela me trouxe essa oportunidade e eu agarrei. Então, eu posso depois trazer a minha experiência como empreendedora há 6 anos nessa área. Então, eu sempre tive aquilo, né? Todos os cursos que eu fazia, todas as mentorias que eu fiz, a gente tinha que estar sempre ali no Instagram, tem que postar, tem que postar. Se você não é visto, você não é lembrado. Se as pessoas não verem você, você não vai ser visto. Se as pessoas não tiverem acesso ao que você posta, a um pouco da sua vida, você não vai para frente e tudo mais. Eu ouvi muito isso. Acredito que quem é empreendedor vive também essa realidade, né? E aquilo ali foi extremamente desgastante, né? E chegou a um ponto, né, que foi necessário parar. De um tempo para cá, basicamente de 2024 para cá, eu tenho tentado. Em 2024 eu ainda apareci muito no Instagram em relação a curso, a aluna. Acredito que 2025, início de 25 para cá, que eu tenho dado uma parada, né? Eu posto, não vou dizer que eu não posto, eu sempre tô postando algo, mas não é mais aquela coisa recorrente de que não, você precisa estar ali, você precisa entregar um conteúdo, você precisa estar presente, você precisa ser proativa, você precisa ser isso, aquilo, outro. Primeiro, eu tenho a minha agenda de clientes fixas e fidelizadas há bastante tempo. Entra algumas, sai algumas, mas a quantidade ela sempre permanece a mesma. Então, eu posso contar com aquele número de atendimentos no mês. Então, eu não preciso mais ter esse desespero de captar cliente. Segundo, eu estou com a minha agenda estabilizada de trabalho. Os dias que eu atendo, eu tenho atendido terça, quarta e quinta.
Então, eu tenho tirado segunda, que já é a minha folga, e tenho tirado a sexta, porque eu não tenho demanda para isso. Então, eu pego toda a minha demanda e coloco nesses 3 dias da semana e eu consigo dar conta, consigo viver, consigo cuidar da minha vida, consigo cuidar da minha saúde, da minha casa, do meu casamento. E era isso que eu sempre almejei, desde que eu comecei a empreender. Eu não comecei a empreender para ser escrava de mim mesma. Né? Então, eu empreendo para poder ter qualidade de vida, para poder ter vida, para poder aproveitar a vida. Mas eu deixo aqui um ressalto de que eu tenho feito isso de 2 anos para cá. Os outros 4 anos foram só trabalho, muito trabalho. Trabalhava, atendia 7 clientes no dia, trabalhava sábado, trabalhava feriado, véspera de Natal, véspera de Ano Novo. Apesar que véspera de Ano Novo, acho que eu trabalhei um só, depois eu não trabalhei mais. Mas trabalhava muito todo dia, incansavelmente. Então, depois que eu alcancei o que eu queria, eu dei uma diminuída. E, enfim, foi isso, né? O que aconteceu. E o Instagram, aonde o Instagram entra nisso? O Instagram era o meu, posso dizer, vício? Eu acho que eu nunca fui a pessoa de ficar 6, 7 horas no Instagram, não, porque me enjoa. Eu fico enjoada de ver, ai, ninguém merece, que saco. Então, não posso dizer que eu sou viciada, mas eu posso dizer que ele estava drenando o meu tempo e sugando as minhas energias. Depois que eu li um livro, que foi até o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal a respeito desse livro, que é o livro Indistraível, eu diminuí drasticamente o meu tempo de tela, né? Então, eu ficava muito mais tempo, apesar de que, para mim, 3 horas era muito ainda, né? Eu botava aquele coisa de tempo no Instagram, né? Pra você atingir o tempo diário, mas aí o iPhone ele te dá a oportunidade lá, a opção de adiar, de manter. Então você acabava, se você não tem controle, eu não estava tendo, você acabava ultrapassando o limite de tempo que você colocava pro seu dia. Eu tinha colocado 1h30. Quando eu ia ver, eu tava 2h30 só no Instagram no dia. Pode ser pouco em comparado a muitas outras pessoas que ficam 6, 7 horas, né? Pra mim é inviável, não tem como. Mas aquele tempo, aquelas 2 horas ali, eram o suficiente para tirar minha concentração, o meu foco, me deixava muito distraída. Eu, por exemplo, fazendo o almoço ou janta, eu pegava o celular, quando eu ia ver era meia hora que eu tava ali, em vez de adiantar o que eu tinha que fazer, eu ficava ali fazendo nada, apenas rolando o feed. Então, por mais que seja pouco em comparação a outras pessoas, aquele tempo ali que eu tava desperdiçando naquele aplicativo, não fazendo nada de útil, pra mim já tava inviável. Porque é diferente quando você tá ali no Instagram produzindo conteúdo. Quando eu produzia conteúdo de unha, quando eu fazia conteúdo de unha, era uma coisa. Uma vez que eu parei de produzir o conteúdo, quando eu não faço mais ou não faço com tanta frequência, não tem por que eu ficar toda hora ali rolando aquela tela. Então, eu já tinha feito alguns desafios assim por mim, né? Mas eu nunca tinha feito um tão radical. Eu só tava com um perfil de Instagram, porque eu tenho 2. O meu pessoal e o meu de trabalho, que eu praticamente já usava para tudo ali, né? Então, eu usava mais o meu perfil profissional. Então, eu sempre fazia, vou ficar um final de semana sem acessar, sem mexer, e o aplicativo ali. E toda hora me dava vontade de ir ali. Sabe quando as pessoas, quando você vê vídeos de professores, né, de pessoas falando aqui que você não... Hoje nós não conseguimos ficar tediados, não conseguimos permanecer no tédio, não conseguimos mais ficar sem fazer nada. E a primeira coisa que a gente vai lá e mexe no Instagram é real, gente. É muito real. Era qualquer oportunidade de um tempinho livre, 5 segundos, eu ia lá e pegava. Então eu fazia às vezes uns detox assim, eram maravilhosos, os detox de Instagram. Eu fazia principalmente domingo. Geralmente domingo é o dia que eu sumo da internet, que eu vou viver minha vida, que eu vou fazer minhas coisas, vou cuidar das minhas plantas. E
acaba sendo um dia extremamente produtivo, cara. O dia rende. As horas, elas rendem. Você faz tanta coisa. Então, o que que eu fiz? Na quinta-feira passada, hoje é segunda, dia 15. Então, na quinta passada, eu falei assim, vou ficar sem mexer no Instagram até segunda. Aí, chegou na quinta-feira, eu me vi mexendo no Instagram. Eu tinha tirado só da parte da frente, né, da tela do celular. Que isso, inclusive, é uma dica do livro Indistraível. Você dificultar o seu acesso. Só que só tirar o aplicativo da tela não estava ajudando. Não estava funcionando. Não funcionou, no caso. E eu tava vendo lá, quando eu fui ver, meu Deus, 2 horas no Instagram. Num intervalo, assim, de trabalho de uma cliente e outra. Falei, quer saber? Vou escolher o aplicativo. Eu sempre tive isso na cabeça de que quem não é visto não é lembrado, né? Será mesmo, gente? Será? Será mesmo? A que ponto você quer ser lembrado, né? Então, fui lá, apaguei o aplicativo do meu celular. Tenho o aplicativo no meu tablet e tenho ele acessado no meu notebook. Para dizer que eu não entrei em nada nunca mais, desde esse dia, no domingo eu abri pelo tablet e olhei o meu direct só para ver quem tinha mandado uma mensagem. Tem algumas mensagens lá, mas nada assim de vida ou morte. Vi 2 stories de uma amiga que tá internada no hospital e desliguei e saí. E eu vou falar uma coisa para vocês. É libertador você conseguir viver a sua vida. Você conseguir fazer as suas coisas, os seus afazeres, sem aquela tentação ali, sem aquilo ali drenando o seu tempo. Hoje, né, de um tempo pra cá mesmo, né, mas agora que eu tô sem acesso a nada, eu só tô com WhatsApp, porque eu também não tenho Facebook, nem TikTok, então eu só tenho WhatsApp e o YouTube. E eu digo que é libertador porque você consegue ver as coisas. Você consegue almoçar tranquilo, tomar um café em silêncio. Você que tá vendo esse vídeo, qual foi a última vez que você tomou um café da manhã em paz, sem o seu telefone? Quando foi a última vez que você fez uma refeição em silêncio? Gente, isso é muito bom. Agora, o que eu penso? Eu vou ter que voltar e eu não sei se eu quero. Ai, é muito libertador você conseguir viver a sua vida real, sabe? Porque, infelizmente, existe a comparação. Ah, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Você, automaticamente, você acaba se comparando. E isso é muito ruim para nossa cabeça, para nossa mente. Então, fora que você fica vendo só notícia ruim. Na época lá que teve, né, eu sei que ainda tá acontecendo, mas a guerra lá de Israel e Hamas, eu sonhava com aquelas coisas horrorosas e eu falava, meu Deus, eu não quero mais ver isso. Então eu não sei de nada do mundo, não sei o que tá acontecendo. Ontem eu entrei lá no G1 para ver, né, o que tava acontecendo. Nada do que diferente do que tudo que a gente já vê mesmo. Mas a gente não sabe de nada, a gente só vive a nossa vida. Você consegue ver o seu dia, você consegue ver as pequenas coisas, você consegue... Eu já me vejo um pouco menos ansiosa, menos ociosa, e é uma coisa que eu recomendo. Agora eu vou ter que voltar ao Instagram por causa do trabalho, mas com certeza com uma visão um pouco diferente. Eu vou tentar manter aí um ritmo de pouco acesso, postar, né? Postar, sim, porque é o meu trabalho, mas diminuir a frequência do acesso. Manter isso, tô sem nada para fazer. Arruma alguma coisa para fazer, mas não precisa ser no telefone, sabe? Então é algo que eu recomendo. Com certeza farei outros detox doidos desse, com períodos maiores. Então, esse primeiro desafio eu vou estender de quinta até hoje. Amanhã eu instalo novamente o aplicativo e fico até sexta. E depois eu faço de novo esses detox, porque me fez muito bem.
E eu quero repetir essa dose. Então, quando você vê as pessoas falando sobre a influência das redes sociais na nossa vida, realmente, elas influenciam muito. E se a gente não tiver o domínio, e algo assim que você não percebe, você acaba não percebendo, você vai... E acredito que seja o próprio algoritmo, ele te dá um vídeo que você tem interesse e depois você vai ver vários outros vídeos que você tem interesse, e quando você vai ver, já se passaram 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e você acabou com o seu tempo fazendo algo que não vai te agregar em nada. Então, isso é deles, né? Isso eu ainda não estudei aprofundo a respeito disso, né? Mas os vídeos que eu vi de pessoas que são mais experientes, pessoas que estudaram sobre isso, eles falam que a rede social foi feita para isso mesmo, para nos deixar distraídos. E agora eu vou começar uma nova rotina de estudo, então eu preciso ter um foco, uma concentração diferente da que eu tenho hoje. E se for preciso, eu tiro essa rede social da minha vida por um tempo para eu poder me concentrar. E já vi muitas pessoas postando nos comentários de vídeos falando que ficou anos sem rede social para estudar para um concurso, para algum foco, alguma coisa, né? Eu vou fazer uma prova, então eu não vou ficar com acesso e tal. E, gente, a vida ela continua. A vida não é só o que tá ali. Ali é só uma parte de algo que a gente compartilha, é a parte de algo da vida de uma pessoa que a gente gosta, que ela posta. Mas a vida não é só aquilo ali, tem muito mais. E a gente deixa de ver por conta do tempo que a gente passa vendo a vida do outro, em vez da nossa. Então, deixo aqui uma recomendação para você fazer esse detox de rede social da sua vida. E o YouTube, se você também não tiver cuidado, você acaba passando muito tempo aqui. Mas, dependendo do conteúdo que você estiver vendo, pode ser até que seja algo que agregue valor à sua vida. Mas é libertador. Faça um detox de Instagram, de TikTok, de Facebook, de tudo isso, que você vai ver a diferença na sua vida.